Olá, tudo jóia? Tudo bem? Bom dia, boa tarde. Já boa tarde já, né? Eu quero aproveitar esse momento aqui e fazer uma live sobre a parábola do copo cheio. O copo cheio, a mente fechada. Aqui é a capa do meu trabalho. Vamos lá. Aí. Eu pediria que vocês compartilhassem com outras pessoas. Tranquilo? E vamos ao a nossa reflexão aqui, a parábola do copo cheio. Pastor Nelson de Andrade. Um homem segura um copo cheio de água enquanto caminha. Alguém esbarra nele. O que é que acontece? A água derrama. Por que a água derramou? A parábola do copo e da água parece algo muito simples. Simples demais ao primeiro momento, à primeira vista. Mas vamos refletir um pouco aqui. Justamente por isso, ela passa despercebida por muitas pessoas, por muita gente. Um copo já cheio não recebe mais água. Qualquer gota a mais vai transbordar, evidentemente. E a lição não fala sobre o copo, fala sobre nós. O copo representa a nossa mente. A água representa o nosso conhecimento, o nosso aprendizado, crescimento, verdade. E sobre como nós estamos enchendo o nosso copo e com o que, não é? Quando alguém acredita que já sabe o suficiente, que já compreendeu tudo, que não precisa ouvir mais ninguém, esse copo está cheio. Não cheio de sabedoria, cheio de certezas. Mas de certezas o quê? Certezas evidentemente negativas. Aqui nos ensina uma lição de humildade. Aqui não é se diminuir, é esvaziar o copo. É reconhecer que sempre há um espaço para aprender, para um ajuste, desaprender para reconstruir, ressignificar, recomeçar. Quem chega em qualquer situação acreditando que já sabe tudo, não apresenta nada novo. Não porque o mundo não tem o que ensinar, mas porque não há espaço para receber. E eu preciso aprender cada dia que o sábio é aquele que sabe e pensa que não sabe. Concordam comigo? Sim ou não? Então, existem pessoas que pensam tanto que eles pensam que não sabem. Essa ideia é amplamente discutida na filosofia, onde o verdadeiro sábio é aquele que reconhece seus limites, busca continuamente sabedoria, sempre está se aperfeiçoando. E Sócrates, por exemplo, ele afirmou que o homem verdadeiramente sábio é aquele que não sabe nada. Além disso, a sabedoria não se resume a um conhecimento extenso, mas também envolve capacidade de aprender com as experiências e agir com justiça e muita prudência. Porque, na realidade, o fulano, ele sabe tudo. Ninguém sabe tudo.
E cada um tem um saber diferente, nós vamos aprendendo um com o outro. E precisamos de ter esse espaço para preencher com outro tipo de aprendizagem, com outro tipo de conhecimento. Essa parábola, ela também explica que algumas pessoas evoluem rápido, outras ficam presas no mesmo lugar por anos. Elas não evoluem, não ressignificam. Uau, estão gostando aí os coraçõezinhos aí, muito obrigado. E não é falta de oportunidade, é excesso de ego. É o medo de admitir que não sabe. É a necessidade de parecer forte o tempo todo, mesmo quando está perdido, porque por mais que nós tenhamos estudos, por mais que nós façamos pesquisas, não vamos chegar a 100% do nosso conhecimento. Por isso, quando fazemos um artigo científico ou uma tese, é sempre bom colocar considerações finais e não conclusão, porque se eu coloco uma conclusão, significa que aquilo ali estacionou. E nós nunca concluímos algo, sempre estamos aprendendo. Você aprende comigo, eu aprendo com você. Eu já estudei bastante, mas eu penso, eu não sei nada diante de tanto conhecimento, né? Então essa parábola, ela também explica porque algumas pessoas evoluem rapidamente, outras não tanto. Então vejam bem, vou repetir aqui. Um homem segura um copo cheio de água, enquanto caminha, alguém esbarra nele e a água derrama. É claro que isso aqui tem uma linguagem plurissignificativa. É uma linguagem conotativa. A linguagem conotativa, ela leva-nos a diversas interpretações e cada um tem uma explicação, cada um tem uma visão da situação, tem uma visão do texto. E então o nosso excesso de ego, eu já sei, eu conheço, eu domino, ninguém domina nada. A parábola do copo e da água não fala sobre ignorância, fala sobre postura, sobre chegar com curiosidade em vez de defesa. É sobre ouvir antes de responder, sobre aprender antes de ensinar, sobre entender que ninguém cresce se não estiver disposto a admitir que ainda não chegou lá. Uau, 1.400 coraçõezinhos. Talvez o maior sinal de maturidade seja justamente esse: perceber que quanto mais nós aprendemos, mas vamos percebendo o quanto ainda tem que se aprender. E isso não enfraquece, isso fortalece. Porque só quem esvazia o copo consegue enchê-lo de algo melhor. E Salomão, nos Provérbios, ele disse que não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. E na realidade é. Muito obrigado aí pelos coraçõezinhos. E aqui eu tenho uma reflexão muito profunda. O copo cheio não aprende. A parábola do copo e da água parece simples demais. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente passa por ela sem perceber o que realmente está sendo falado, o que está sendo dito. Um copo que já está cheio, ele não recebe mais nada. Qualquer gota a mais vai transbordar. E a lição nunca foi sobre o copo, sempre foi sobre nós. Muito obrigado aí, pessoal. Bom dia para todos. O copo representa a nossa mente. A água representa conhecimento, aprendizado, verdade, crescimento, amadurecimento, busca. Quando alguém acredita que já sabe o suficiente, que já entendeu tudo, que não precisa mais ouvir ninguém, esse copo está cheio. Não está cheio de sabedoria.
está cheio de certezas, mas certezas que não são reais. Parece um paradoxo, né? E o é. E certezas demais não libertam, elas endurecem. Humildade aqui não é se diminuir. Humildade é esvaziar o copo. É reconhecer que sempre existe algo a aprender, algo a rever, algo a desaprender para então reconstruir. Quem chega em qualquer ambiente achando que sabe tudo, não aprende nada de novo. Eu sou professor de língua portuguesa. Ensino redação, literatura, interpretação de texto, as diversas linguagens. Mas, gente, quanto mais eu busco esse conhecimento, atualmente eu estou fazendo mais 3 pós-graduações, mas eu fico pensando, meu Deus, eu não sabia que era dessa forma. E alguém diz assim, uai, mas você não é professor? Teria que saber. Não, não é teria que saber. Nós aprendemos algo novo cada dia. Aprendemos com a vida, aprendemos com você. Eu tenho aprendido muito com as lives que eu faço pesquisa para fazer as minhas lives. Eu transformo-as em um artigo científico, pesquisando, como quem já me conhece aí, as pessoas que me conhecem sabem disso, mas eu fico cada dia assim, nossa, eu não sabia que era dessa forma. Então, humildade aqui, gente, não é se diminuir, humildade é esvaziar o copo, é reconhecer que nós temos sempre algo para aprender a cada momento. Muito obrigado a quem está aí contribuindo com os coraçõezinhos, tá? Quem chega a qualquer ambiente achando que já sabe tudo, na realidade, ela não aprendeu algo novo. Não é porque o mundo não tenha o que ensinar, mas é porque não há espaço para receber. Mas porque não há espaço, porque eu me fechei, eu me enclausurei. Essa parábola também explica porque algumas pessoas crescem rápido e outras permanecem anos no mesmo lugar, permanecem estacionadas. Não é falta de oportunidade, é excesso do nosso eu, do nosso ego. Hoje nós temos internet, nós temos chat GPT, nós temos a inteligência artificial, nós temos tanta coisa, mas, no entanto, não sabemos nada. É o medo de admitir que ainda não sabe. É a necessidade de parecer forte o tempo todo, o que na realidade nós não somos, mesmo quando está perdido por dentro. Muitas vezes estamos perdidos por dentro, pessoal. Nós precisamos da ajuda de alguém. Precisamos de aprender com a vida, com a natureza, com uma criança, com aquele que está trabalhando na rua, com aquele que está trabalhando no correio, na escola. Cada um tem a sua aprendizagem. Não existem pessoas mais inteligentes. Existem pessoas com saberes diferentes. E aqui está o ponto mais desconfortável e mais necessário. Quanto mais experiência alguém tem, maior deve ser o cuidado para não andar com o copo cheio demais. Eu não preciso mais estudar. Claro que eu preciso. Experiência sem humildade vira rigidez. Conhecimento sem abertura vira prisão. Aprendizado sem escuta vira discurso vazio. Eu preciso escutar o outro, eu preciso ouvir o outro. Aprendizado sem você saber ouvir o outro vira um discurso vazio. Crescer exige uma postura constante de esvaziamento. 2.500 coraçõezinhos aí, obrigado. Porque cada dia, gente, há um saber diferente. Vocês, por exemplo, observem a internet. Cada dia é algo diferente. Celular, cada dia é um celular novo e tal. E você quer se atualizar porque aquele já não serve mais. O conhecimento está assim, a full. Muito forte, muito rápido. Eu preciso estar preparado para enfrentar essa geração, essa nova geração. Não é fácil. Esvaziar opiniões fechadas. Eu tenho essa opinião e eu não vou mudar. Gente, isso é empobrecimento intelectual. Eu preciso mudar cada dia, mudar a cada instante.
esvaziar defesas automáticas, esvaziar o orgulho de sempre precisar estar certo. A parábola do copo e da água não fala sobre ignorância, fala justamente sobre essa postura, sobre chegar com curiosidade em vez de defesa. Sempre ouvir antes de responder. Precisamos aprender cada dia. Sobre aprender antes de ensinar. Como é que eu vou ensinar aquilo que eu não aprendi? E na vida nós somos eternos alunos, eternos aprendizes, não é? Talvez o maior sinal de maturidade seja perceber que quanto mais aprendemos, mais claro fica o quanto ainda não sabemos. Isso não nos enfraquece, isso nos enobrece. Então vamos deixar o nosso orgulho e vamos aprender cada dia. Porque só quem esvazia o copo consegue enchê-lo de algo melhor. Ok? O que transborda revela o que te enche. Então essa parábola, um homem segura um copo cheio de água. Enquanto caminha, alguém esbarra nele, a água derrama. E pergunta-se, por que a água derramou? E a resposta é óbvia, porque o copo estava cheio de água. A verdadeira causa não foi o empurrão, mas o conteúdo. E nós temos para isso um significado espiritual. O copo representa, eu disse a mente, né? Agora eu vou falar, o copo representa o coração. A água representa aquilo que nos preenche. O esbarrão representa as pressões da vida, as dificuldades, as circunstâncias, o aperto. Quando somos pressionados, não criamos conteúdo. Apenas revelamos o que já estava dentro de nós. Tranquilo até agora? Pararam com os coraçõezinhos? A boca fala do que o coração está cheio. Lucas, capítulo 6, versículo 45. Esse princípio é ensinado por Jesus Cristo de forma profunda e discreta. O problema não é a pressão. Muitos dizem, falei isso porque me irritaram. Reagi assim porque me feriram. Perdi o controle porque me provocaram. Mas a parábola ensina. A pressão apenas revela o conteúdo. Se sai amargura, por quê? Havia amargura. Ira, porque havia ira. Orgulho, porque havia o orgulho. Se eu tento ferir alguém, porque dentro de mim eu estou ferido. Por trás de cada pessoa ferida existem grandes amarguras, grandes decepções, grandes angústias, grandes derrotas. E a vida apenas esbarra. E o coração responde. Ah, eu não sabia que o fulano era assim. Claro. Depende da pressão que vai nos mostrar quem nós somos. O que tem te enchido? É uma pergunta devocional muito séria que eu estou fazendo nesta tarde. Do que você tem se alimentado espiritualmente? Você tem orado, tem lido a Bíblia, tem pesquisado, tem perdoado, tem aprendido a empatia, tem aprendido a amar as pessoas? Quais pensamentos você permite que permaneçam na tua mente? O apóstolo Paulo ele nos fala sobre a renovação da mente. A não nos conformarmos com este século, mas renovarmos a nossa mente. Que vozes têm mais espaço dentro de você? O que é que você tem escutado? O que é que você tem pensado? O que é que você tem visto? Tem lido? Com quem você tem falado e sobre o quê? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Procedem. Provérbios 4 e 23. Ninguém transborda do que não se encheu antes, queridos. Se eu ofereço amor, porque o meu coração está cheio de amor. Alguém esses dias falou comigo assim, você é muito educado, você é muito gentil, você é muito melindroso. Eu não cresci com pancadas.
dos meus pais. Eu cresci com amor, com carinho, mesmo naquela ignorância deles. Você é muito delicado. Nós precisamos ser delicados, sim, sermos pessoas educadas. Porque muitas pessoas entendem a expressão, o fulano é macho porque ele é ignorante, porque ele grita forte, porque ele é enérgico. Não é isso. Não é isso. Ninguém transborda daquilo ou do que não se encheu antes. E o Evangelho, nós vemos o Evangelho como troca de conteúdo. Deus não quer apenas que você controle reações. Deus não quer apenas que você seja temperado, né? Seja controlado, tenha temperança. Deus não quer apenas que você desfaça emoções, ou seja, Deus não quer que você desfaça emoções. Que você finja espiritualidade, finja aquilo que você não é. Ele quer transformar a fonte, o coração, a mente. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7,37. E quando Cristo nos enche, onde havia ódio, nasce o perdão. Onde havia medo, nasce confiança. E onde havia vazio, nasce vida. Por que tanta confusão no meio do povo que se diz evangélico, no meio do povo que se diz povo de Deus? Porque muitos não experimentaram, na realidade, não passaram pelo crivo bíblico, não tiveram a experiência do novo nascimento. Esta semana eu ouvi de um irmão falando, eu tenho 28 anos que eu frequento essa igreja, porém eu tive um encontro com o Senhor bem depois. Esses dias eu também ouvi alguém dizer, eu conhecia as doutrinas, eu cantava no coral da igreja, conhecia as regras da igreja, mas eu nunca tive uma experiência com Cristo. E é assim que vivem muitas pessoas. Eu nasci num lar evangélico. Nascer num lar evangélico não significa que você é salvo. Não significa que você tem um novo nascimento. Porque você exclui as pessoas. E esse evangelho exclusivista não é o evangelho do reino de Deus. O evangelho do reino de Deus, ele inclui. Ele não separa as pessoas. Ele ama, ele perdoa. Ele não diz, eu sou o melhor. Não diz, a minha igreja guarda os mandamentos. A minha igreja obedece às regras. Gente, quem é perfeito neste mundo? Vamos deixar de hipocrisia. Vamos deixar de hipocrisia. O evangelho, ele transforma a fonte. Quando Cristo nos enche, nós somos esvaziados do nosso orgulho, do nosso eu. E passamos a olhar com o olhar de Jesus, passamos a ver as pessoas com o amor de Cristo. Você pode me compreender? Com que tipo de copo você tem chegado nas pessoas, nos relacionamentos? E até diante de Deus, vazio para aprender ou cheio demais para receber? Faça uma conexão dessa parábola, dessa reflexão, com alguém que anda tão cheio de certezas que não percebe o quanto ela está deixando de crescer. Eu tenho aprendido cada dia, aprendido cada momento. Eu já passei por várias denominações. Todas elas têm as suas coisas boas e têm as suas coisas que não são agradáveis. Não, a minha igreja segue realmente a doutrina. A minha igreja segue realmente a Bíblia. Eu tenho escutado muito isso. Quem é que segue realmente a Bíblia, gente? E outra, nós não somos salvos porque somos bons. Nós somos salvos pela misericórdia de Deus. Isso não passa de religiosidade. Não, a pessoa dá o dízimo, a pessoa dá a oferta, vai à igreja todos os dias, é um bom crente. Não existe isso, gente. Isso é o que me ensina a parábola do copo e da água. E eu sou muito humilde para dizer, eu quero aprender com você. Cada comentário que você faz aí é uma forma de que eu possa refletir.
Já chegaram comentários absurdos. Eu simplesmente bloqueio aquele comentário, bloqueio aquela pessoa, vou estar discutindo. O ignorante, ele ganha pela ignorância. Então, queridos, uma reflexão fenomenal, a parábola do copo e da água. O que transborda revela aquilo que te enche. Aí as pessoas vão e nos maltratam, eu vou e jogo outra palavra de maltrato. Que tipo de cristianismo eu estou expressando? Ah, que o fulano é filho das trevas, porque, gente, isso não existe. Eu vi um pastor essa semana falando sobre determinada pessoa, disse, não, ele é filho das trevas. Se eu estou na luz, eu tenho que compreender que o comportamento das pessoas que não estão na luz vai ser diferente. Eu tenho que buscar entender, compreender, não significa aceitar. E com palavra de amor e com palavra de carinho. Aleluia! Eu sei que muitos gostaram aí, porque foram 2.500 corações, depois não colocaram mais. Porém, pessoal, o copo cheio, ele não vai aprender realmente. Porque ele está cheio do eu, do egoísmo, da autossuficiência. Eu preciso, cada dia, aprender algo novo. Aprender algo com as pessoas, aprender algo com Deus. E quando eu aprendo, eu vou tendo um crescimento. E sábio é aquele que possui sabedoria, mas uma pessoa sábia tende a dispor de conhecimento aprofundado e extenso. Também se classifica como sábio aquele que se dispõe de bastante conhecimento numa área específica. Porém, é como eu já disse, não é uma conclusão, é uma consideração final. Mas o conceito de sábio se trata de algo muito mais abrangente. Uma pessoa sábia, evidentemente, ela possui sabedoria. Mas ela precisa distinguir o certo e o errado, ela precisa escutar o outro, precisa compreender que as pessoas são diferentes. E desde tempos imemoriais, a sabedoria é considerada uma qualidade suprema, ou uma conquista que vai além da mera acumulação de conhecimento. E tem pessoas que conhecem tanto e não sabem transmitir. Na filosofia, a sabedoria seria mais do que um apanhado de informações ou de teorias intelectuais, como alguns creem. E ela retrataria o quê? A compreensão sobre a vida, sobre a existência, sobre o universo. E os filósofos, eles procuram o discernimento, não somente através de estudos intelectuais, mas também pela introspecção, pela contemplação, pela autocontemplação. A sábia orientação do mestre e do guru. No âmbito do ensino e aprendizado, o sábio se mostra como um mestre ou guru, alguém cuja sabedoria é compartilhada com os demais, de maneira a orientá-los na sua jornada de descoberta e de desenvolvimento. E o mestre, ele vai além da simples transmissão de conhecimento. Me compreendem? Ele incentiva os seus alunos à busca, à compreensão, através da experiência, através das pesquisas. E é o que nós precisamos. E o sábio na espiritualidade, ele vive em um contexto espiritual, mas ele precisa de busca, ele precisa de comunhão, ele precisa de compreensão, de meditação, de introspecção.
E esse sábio espiritual seria uma pessoa conselheira, uma pessoa, um mentor espiritual, um oráculo, né? Falando da sua experiência e municiando insights que vão além do conhecimento ou do entendimento convencional. Então, tem muitas pessoas que se consideram sábias, mas na realidade não são. E nas culturas tradicionais, o ancião é considerado como símbolo da sabedoria, como símbolo do conhecimento, amontoada ao longo de muitos anos. Ao mesmo tempo, você colocar uma pessoa para dirigir uma igreja, por exemplo, que não tenha conhecimento bíblico, que não tenha uma preparação teológica. E nós temos visto muitas coisas por aí. E a sabedoria, gente, está dentro de nós. E o caminho para a sabedoria é temer a Deus, ok? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nós possamos buscar o conhecimento, que nós possamos buscar a sabedoria. Aí eu quero falar aqui sobre, por exemplo, na mitologia grega é comum que a coruja seja reconhecida como símbolo da sabedoria. Conta-se até mesmo que Atena, deusa da guerra e sabedoria, possuía uma coruja como mascote. Os gregos tinham a noite como um momento para o pensamento filosófico e revelação intelectual, sendo que a coruja, sendo uma ave noturna, passou a representar esse tal conhecimento, essa busca dessa sabedoria, né? Mas nós precisamos dessa sabedoria porque existem muitos tipos de conhecimento, muitos tipos de sabedoria. Precisamos refletir, precisamos entender. E eu preciso me esvaziar, né? Para eu conhecer, para que eu possa aprender cada dia mais. O conhecimento é esse conjunto, essa gama de informações que é armazenada em nossa experiência, por intermédio de experiência ou da aprendizagem, ou através da introspecção a priori, e no sentido lato do termo, trata-se da posse de múltiplos dados relacionados, né, que por si vão tendo esse equilíbrio, vão tendo esse conhecimento, e é o que eu preciso a cada momento, é o que eu preciso para decidir, para escolher, para ter as minhas atitudes, para amar, para compreender o outro, para compreender a minha vida, para compreender as minhas ações e reações, e me ressignificar a cada instante, me ressignificar a cada momento, ok? Portanto, queridos, por exemplo, para o filósofo grego Platão, o conhecimento é aquilo que é necessariamente verdadeiro, episterme, e por sua vez é aquilo que a crença e a opinião ignoram a realidade das coisas, pelo que fazem parte realmente da nossa vida, tá? Então, que Deus possa te ajudar, que Deus possa te abençoar e que eu possa me entregar a Deus cada dia e à causa do conhecimento. Okay. Amém? Abraço. Vem cá.